Religião e política se misturam? Quero citar um pensamento de Hannah Arendt, que diz o seguinte: em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para aqueles que desprezam. Abdicar de pensar também é crime. O nosso país ele é formado de 81% de cristãos, isso católicos e evangélicos. Com isso, é fato e democrático que sim, que hajam representantes cristãos, tanto do catolicismo quanto do evangélico, na política. A única coisa que a gente precisa aprender é a diferença entre os princípios e valores cristãos e princípios e valores constitucionais, sem que religiosidade vá interferir na Constituição. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre esse conceito de princípios e valores. Princípios é o dever ser, ou seja, é aquele ponto de partida que me direciona a uma finalidade. E envolve também tudo que eu acredito que é o meu dever fazer por causa desse meu princípio para tal finalidade. Valores é o que é entendido como o melhor caminho, as melhores escolhas, as melhores decisões para unir esse meu princípio até a finalidade. Princípios e valores cristãos têm em sua finalidade unir o homem a Deus e a própria salvação da sua alma. Princípios e valores constitucionais, ele tem a sua finalidade a ordem, o respeito entre a sociedade para um bem comum, que é o progresso da nação em todas as áreas. Dito isso, a Constituição ela não é para salvar o ser humano do inferno e nem mesmo aproximá-lo de Deus. Ela está apenas ali para diminuir esses atritos entre as diversidades de pensamentos e o sofrimento daqueles que, acima de qualquer pré-julgamento ou conceito, não conseguem se encaixar nesse padrão da maioria que é cristã. Então, para dar continuidade a essa desmistificação de religião e política, tracemos essas duas linhas que, embora delicadas, elas são bem distintas. Avaliando os princípios e valores, fica claro que o Estado em si, o Estado constitucional, já é laico. Portanto, essa conversa fiada de só porque o governo disse que Deus, pátria, família, acabou a laicidade, gente, não é simples assim. A Constituição é laica. A única coisa que acontece quando um partido de extrema direita, e ainda por cima cristão, entra no poder, é que os projetos de leis com pautas de extrema esquerda, como introduzir ideologia de gênero nas escolas, representar propostas de legalização do aborto, são deixadas de lado. Só porque não está abordando pautas de extrema esquerda não significa que o país está entrando no atraso. O nome já diz, né? Extrema, pensamento exagerado que não cabe. Contudo, ainda existem alguns que falam que a nossa Constituição tem um pensamento contemporâneo religioso, e de fato tem, sim. Mas, gente, o Brasil não é um planeta, e o cristianismo é a maior religião do mundo. Isso quer dizer que a maioria das nações por aí também tem os seus conceitos e preconceitos cristãos. E a outra observação é que muitos desses direitos que a extrema-esquerda quer transformar em problema, quer demonizar, eles estão totalmente em conformidade com a orientação do Pacto Universal dos Direitos Humanos. Mas se a Constituição é laica, por que a gente tem tantos problemas aí com ideologia de gênero, e a religião, aborto e etc. Daí a gente tem que olhar a Constituição. O que a Constituição, artigo 226, diz? Parágrafo 1, 2 e 3 fala o seguinte: a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como identidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Beleza, mas eu não estou entendendo ainda por que o cristianismo se meteu na conversa. O artigo 226, ele diz que a família é protegida pelo Estado e tem por dever facilitar a conversão desse desejo de união em casamento. Isso quer dizer que, se o religioso tem efeito civil, se o casamento religioso tem um efeito civil, e o Estado deve garantir a pessoas do mesmo sexo acesso e a facilitação ao casamento, o homoafetivo, reconhecido como família e protegido pelo Estado, vai ter o direito de casar no religioso. E o problema está, então, que alterar essa lei simplesmente, a grosso modo,
vai acabar dando margem a violar dogmas cristãos sobre o cerimonial religioso que tem como valores, lembra que eu falei lá no início, que valores são os elementos que levam dos princípios até a sua finalidade. Então, tem em seus valores a união entre homem e mulher para a finalidade do princípio da salvação, do aproximar-se de Deus. Os representantes políticos dos LGBTQI+, eu acho que é isso, eles entendem que a questão religiosa é um preconceito. Mas vamos colocar os pezinhos na realidade. Uma pessoa do candomblé ela vai querer casar onde? Na sua religião, candomblé. O outro exemplo é, se um cristão for visitar um centro de candomblé, é um cristão inteligente, né? Ele vai ter que ouvir calado a maneira como aquelas pessoas entendem as entidades, o bem e o mal, o Deus e o diabo. E ela não vai poder questionar nada, porque ela está fora do seu ambiente religioso. Ela só tem que respeitar. Então daí entra uma simples dosagem de bom senso, que se a pessoa sabe que o cristianismo não casa pessoas do mesmo sexo, respeite e vá procurar onde realize isso. Por mais que a pessoa diga que, mas eu sou cristão. Se essa pessoa fosse de verdade cristã, ela respeitaria a questão dos valores. Os valores cristãos, para o homem manter-se conectado com Deus, ele não pode unir-se a uma pessoa do mesmo sexo. Então a gente precisa entender isso. Se um homossexual vai entrar numa instituição religiosa para assistir ali ao culto, fazer parte ali do culto, ele vai ouvir coisas que não vão fazer bem para ele, porque ele não acredita dessa forma. Então não vá ali. E da mesma forma, o cristão não deve ir para o lado de fora para falar coisas que faz parte dos seus princípios e valores pessoais. Então não posso impor a outra pessoa do lado de fora que ela tenha o mesmo princípio que eu de salvação e que adote os mesmos valores para uma finalidade que é minha, não é dele. Então dentro da religião é princípios e valores cristãos. Minha vida pessoal lá fora eu posso usar princípios e valores cristãos, mas em relação ao outro são princípios e valores constitucionais que eu preciso respeitar como um cidadão da sociedade, não um cidadão do céu, um cidadão de Deus. O problema real não é bem ideológico, mas uma questão constitucional, de direitos. Porque se o governo cria uma emenda tornando família qualquer pessoa que decida se unir para essa finalidade, é imprescindível que preserve o direito religioso de não realizar essas uniões, se assim não quiserem. Então isso deve constar na Constituição, ser opcional da instituição religiosa e não apenas dar uma margem para a imposição judicial de direitos. Para a última pauta, vamos falar sobre a filosofia política da extrema esquerda. A filosofia da extrema esquerda ela tem como importante anular todo o pensamento social na Constituição que beire um tal cristianismo. Que nada, isso é mentira. Mas eu vou te explicar por que eles têm essa meta. Porque no pensamento filosófico de extrema esquerda, Deus não deve ser usado como legislador das ordens sociais, nem das necessidades mais essenciais dos indivíduos em sociedade, como sexualidade, conceito de família e demais direitos de bem-estar. Que é aí uma deturpação de pensamento, porque na Constituição nosso país é laico. Então, tratar a religião como um problema que precisa ser exterminado da política é só uma tática para fragmentar a oposição e junto o pensamento conservador. E, de certa forma, eles estão conseguindo, porque a gente tem visto aí os cristãos se dividindo, tanto cristão católico como cristão evangélico, nessa questão de opinião, de religião se misturar com política ou não. O que surgiu essa repulsa. Tipo, eu vou votar na esquerda só para não ver a direita lá. Então isso passou da linha de racionalidade. É só um fruto de manipulação. As pessoas perderam o controle da autocrítica. Isso não é à toa, é porque também falta a informação verdadeira sobre o que acontece lá em níveis governamentais. A única ameaça real de um presidente cristão católico ou cristão evangélico, a bancada evangélica lá dentro, a bancada católica, a conservadora, a centro-direita, a ameaça é para a própria extrema esquerda. Porque não tem nada a ver com política, gente, mas sim politicagem. É sobre eu ter o controle das massas de tal maneira que a oposição popular não seja suficiente para não me colocar no poder. Se eu conseguir o máximo de pessoas que simpatizem com a minha cara, e dane-se política, eu vou me perpetuar no poder democraticamente. Simplesmente porque uma parte das pessoas não suportam criar uma repulsa por uma direita. Porque tem uns brasileiros aí testoliosa que eles se acham mente brilhantes. O que eu tenho a dizer para você que é extraterrestre é que quando Hitler entrou no poder,
As primeiras pessoas que ele conseguiu manipular foi a turminha dos graduados. Foram médicos, foram juízes, foram advogados, arquitetos, engenheiros, a classe artística, todos esses foram manipulados em primeiro momento por Hitler. Foram eles. Dali partiu para a massa. Então cuidado, que você pode estar sendo apenas manipulado. E o seu diploma pode ser apenas o diploma de uma tese historiosa, e não uma mente brilhante. Então a farsa do discurso laico pela extrema esquerda, como eu já falei, é inventar pretexto para levar um projeto de lei que impeça as igrejas de manifestar um apoio político que é antidemocrático. Porque se 81% do nosso país é cristão, por que eu não posso ter um representante lá? Na política de extrema esquerda, a religião ela é só uma cultura. Na China, por exemplo, né, que os templos budistas são centros culturais. Né? A religião é dentro da sua casa para sua família. Ah, mas a esquerda não fez isso durante anos e anos, vai fazer agora? Não fez porque a bancada conservadora e de cristãos esteve ali presente, abolindo pontos de projetos de leis e acrescentando o que possa favorecer, né, ou tornar viável que uma lei possa ser executada. Essa lei da liberdade religiosa, que a extrema esquerda costuma bater no peito e dizer foi eu que coloquei a lei da liberdade religiosa. Gente, vamos ver a realidade? Ela passou porque a bancada evangélica leu e alterou vários pontos ali. Porque o que é verdade é que ela surgiu para defender os católicos e a religião afro. Naquela época que a Igreja Universal quebrou santa na televisão, que uma menina saiu com roupas de iniciação do candomblé, foi apedrejada na rua. Então ali ele instituiu a liberdade religiosa para essas religiões, não foi para o cristianismo todo não. Mas a bancada evangélica lá colocou, só permitiria passar se fizesse determinadas alterações que desse liberdade para todas as religiões. Então cuidado ao ficar dando mérito às pessoas erradas. Agora, para finalizar, por que surgiu uma extrema direita com tanta força? Vamos lá. A bancada de aliados da extrema esquerda, ela cresceu muito durante todos os anos que o PT passou no poder, né, que a extrema esquerda passou no poder. A direita e o centrão eles já não estavam conseguindo votos suficientes para tornar-se uma oposição relevante que equilibrasse essas emendas, que pudesse impedir que leis partidárias unilaterais passassem. E assim, perdendo a força de oposição, que pudesse embarrear algumas emendas contraditórias, a direita levou esses assuntos mais complexos para um fomento popular. Né? Então eles usaram a mesma tática de manobra de massas da extrema esquerda, né? Que é pegar o povo pelo emocional. Ah, como assim? Isso foi uma observação de Marx e Gramsci, que se eu levar um assunto constitucional como ele é para o povo, eles não vão estar nem aí. Porque já tem o político lá para resolver isso. Eu não tenho que resolver a questão política. Eu já votei nele para isso. Eu nem gosto de política, né? Então, o que eles falaram? Se eu pego uma questão constitucional e jogo como um problema do indivíduo, então assim ele vai se preocupar e vai gritar pelo seu direito. Na verdade, ele nem sabe mesmo do que realmente se trata. E esse cenário, né, do fomento das emoções partidárias se dá pela falta de inclusão da política de maneira correta nas instituições de ensino, que infelizmente elas foram lançadas apenas no viés ideológico esquerdista. E aí culminou essa deturpação sobre o que é verdadeiramente democracia e como funciona a nossa Constituição.